Hoje é 29 de abril de 2019, uma segunda-feira. A semana passada foi triste, porque, entre outras notícias ruins, veio aquela de suicídio praticado pelo ex-presidente do Peru, Alan Garcia. Ele não quis ser preso em vida e disparou um tiro na boca ou no crânio, na cabeça, fugindo assim à prisão a ser efetuada pela polícia política peruana. Isso é ruim. O ex-presidente foi enterrado com as honras de estilo, porque a seu tempo exerceu liderança no Peru, mas concomitantemente ou pouco depois aquele autorcídio, o juiz federal Marcelo Bretas foi ouvido em Nova York, na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, e ali afirmou com todas as letras e títulos que o ex-presidente do Peru era um covarde, porque fugira à prisão enquanto se matava. Isto é ruim, porque não se ofende a um morto. Principalmente é este o primeiro argumento: o morto não pode defender-se. Em segundo lugar, juiz Bretas, o morto não pode lhe explicar que aquilo é, sim, um ato tresloucado, quem sabe, mas é um comportamento pleno de coragem que poucos, para se livrarem da indignidade do aviltamento, têm condições de praticar. Por último, juiz Marcelo Bretas, aquilo deve ser muito dolorido. Eminentíssimo magistrado, e só quem o faz, obviamente, tem condição de dizê-lo. Este criminalista teve há muitos e muitos e muitos anos uma experiência com um casal que decidiu matar-se, o par, para impedir que houvesse uma prisão a ser executada contra um deles. O homem deu um tiro na boca. A mulher disparou um tiro com a mesma arma num dos ouvidos. Nenhum dos dois morreu. Juiz Marcelo Bretas. Mas o casal, mais tarde, evidentemente com os defeitos produzidos pelo ato impensado e quase mortífero, pôde relatar o sucedido e o que passara pela mente de ambos enquanto sobrevivendo durante meses e meses de tratamento para a recuperação parcial da lucidez psíquica e da integridade física. Melhor teria sido que ambos morressem. Juiz Marcelo Bretas, mas sobreviveram para contar a história e, com certeza absoluta, não
o tentaram novamente. Então, essa interpretação, magistrado, que Marcelo Bretas deu, aquele ato falho de Alan Garcia, ex-líder do Peru, ex-presidente de uma nação razoavelmente potente, cujo cadáver foi velado e foi estimadamente, anestesiadamente, inclusive, visto e sujeito a orações pelo povo do Peru, aquele defunto não pôde defender-se nem explicar ao juiz, ao magistrado que o criticava, a razão pela qual, ou as razões pelas quais havia praticado aquele comportamento extremo. Juiz Marcelo Bretas, é ruim um magistrado tecer críticas a quem se matou. Pior ainda é tecer tais censuras fora do país. E ainda extremadamente triste, juiz Bretas, é esta censura ter sido concretizada por um magistrado brasileiro num país irmão ou num país primo irmão da nossa brasilidade. Este velho advogado criminal se assusta, se espanta às vezes quando percebe que um magistrado togado usa a jurisdição, direto ou indiretamente, pouco importa, para tecer censura a terceiros fora dos processos criminais instaurados contra o ofendido, e o ofendido é magistrado. Precisa ser muito comedido enquanto fala, enquanto se manifesta fora dos autos, porque traz atrás de si, queira ou não queira, aquela potencialidade toda que as vestes talares dão, e intimida muita gente que quer, pretende, intenta ripostar ou utilizar os preceitos da própria brasilidade para contradizer aquilo que o magistrado acentua ex cátedra, juiz Marcelo Bretas. Então, o juiz chamou o morto de covarde. Covarde por não ter enfrentado a prisão. Covarde por não ter querido sujeitar-se ao enjaulamento das mãos às costas. Marcelo Bretas, sem poder sequer coçar o nariz ante o voejar de uma mosca imprudente, ou usar um lenço para secar um babujar vertendo de um dos cantos da boca, naquele esgar surgido enquanto o beleguim amarra o preso, coloca-o numa posição de quase infantilidade e o atira como se fora um feto inerme nas lonjuras das profundidades de um camburão fedido de uma polícia política de um país qualquer. Juiz Marcelo
Bretas. É por tal razão que uns e outros se matam, porque não querem que a mulher e os filhos vejam a humilhação a que o pai, o chefe da família, o líder, até pouco tempo, seja submetido, ajoelhado, quiçá, ao lado da cama, ainda em roupas menores, de pijamas, ao lado da esposa, encamisolada, ou em trajes menores, juiz Marcelo Bretas. Então, quando você for à Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, em Nova York, e repensar aquilo que afirmou semana passada aos norte-americanos, quando repensar esse episódio, tenha a humildade de pedir desculpas ao morto nos seus sonhos, juiz Bretas, porque os seres humanos têm, sim, pensamentos notívagos, enquanto repristinam aquilo que aconteceu ao seu mundo exterior, ou mesmo ao seu mundo externo, quando pensar em chamar de covarde a um suicida, repense nas razões pelas quais aquele homem se matou. Matou-se, sim, em razão da violência policial. Feriu-se profundamente em função do aparecimento no negror da noite ou no cinzento das madrugadas. Juiz Marcelo Bretas, daqueles beleguins raivosos a exercitarem teoricamente sobre o corpo do vencido a vitória do bem sobre o mal, nessa disputa ferrenha entre Deus e o demônio, juiz Bretas, sem que se saiba quem está do lado ensolarado ou quem se põe ao lado da bruxa, juiz Bretas. Este advogado criminal velho, já entesourado no combate duro de 62 anos de advocacia criminal, pensou bastante naquilo que iria dizer ao olhar a notícia e ler a afirmativa juiz Bretas de que chamou o defunto de covarde. Quem sabe a dignidade desse homem em vida fosse tão grande para efeito subjetivo que merecesse esse tipo de proteção, porque outro não havia ao tempo. O juiz Bretas é um homem severo, tem uma cerviz fechada, muito dura, muito encerrada no pressuposto da imaculabilidade. Mas quando envelhecer e examinar aquilo que já se passou na vida, no passado, no antanho, quando reexaminar, há de se arrepender de ter chamado um suicida de acovardado perante a expectativa de envelhecimento da sua personalidade. Que o digam a viúva
deixada só. Que o digam os filhos, deixados também à míngua de poderem sequer abraçar o torso do pai amortecido, porque já lhe faltava o resto do corpo, o signo da sua personalidade. Aquele homem morreu, Juiz Bretas. Era odiado por uns, amado por outros. Merecia, no mínimo, o respeito pelo passo à eternidade, ou quiçá a lugar nenhum, mas só se sabe disso quando se vai, Juiz Bretas, e quem se foi merece ser respeitado na solidão. E la nave va.